Olá, estudantes! Eu sou Gisilene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje falaremos sobre o verbo pronominal. Bem, verbo pronominal são os verbos que são conjugados acompanhados por pronomes oblíquos. Vamos ver quais são? Bem, os verbos pronominais são aqueles acompanhados por pronomes me, te, se, nos, pronomes oblíquos átonos. Esse tipo de verbo é usado para indicar ações relativas ao sujeito que as pratica. Sendo assim, o verbo será conjugado sempre acompanhado do pronome oblíquo correspondente à pessoa gramatical do sujeito. Exemplo: eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos. Queixar-se, gramaticalmente, é classificado como um verbo essencialmente pronominal. Isto é, que invariavelmente é conjugado acompanhado do pronome oblíquo. Outros exemplos são os verbos arrepender-se, sentar-se, zangar-se, pentear-se, enganar-se, suicidar-se. Bem, vamos estudar mais sobre estas classificações mais adiante. A conjugação desse tipo de verbo é feita conforme a seguinte correspondência entre os pronomes retos e oblíquos. Pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, pronomes retos, eu. Pronomes oblíquos, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, pronomes retos, tu. Pronomes oblíquos, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, pronomes retos, ele, ela. Se, si, o, a, lhe, consigo. Primeira pessoa do plural, pronomes retos, nós. Pronomes oblíquos, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, pronomes retos, vós. Pronomes oblíquos, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, pronomes retos, eles, elas. Pronomes oblíquos, se, si, os, as, lhes, consigo. De forma semelhante aos casos de voz reflexivas, alguns verbos são conjugados com pronomes átonos. Todavia, seu valor não é reflexivo. É o caso de apaixonar-se, gripar-se, admirar-se, entre outros. Esse tipo de verbo é chamado de verbo pronominal. Há casos em que a conjugação ocorre necessariamente acompanhada do pronome, como queixar-se. Em outros, o verbo pode não ser pronominal, mas para adquirir um determinado sentido precisa estar acompanhado do pronome. Note a diferença. Os convidados debateram o tema, ou seja, discutiram. Os peixes debateram-se na rede, ou seja, os peixes agitaram-se. Bem, observe o verbo debater. Na primeira frase, o sentido do verbo faz com que ele não seja um verbo pronominal. Já na segunda frase, o verbo debater com o sentido de agitar exige um pronome. Então, temos aí um verbo pronominal. Nos próximos slides, veremos algumas conjugações em vários tempos verbais. Vocês poderão notar que em todas as conjugações nós temos o pronome oblíquo acompanhando os verbos. Vejamos alguns exemplos de conjugações. Modo indicativo. Presente. Eu me sento. Tu te sentas. Ele se senta. Nós nos sentamos. Vós vos sentais. Eles se sentam.
Pretérito perfeito. Eu me sentei, tu te sentaste, ele se sentou, nós nos sentamos, vós vos sentastes, eles se sentaram. Pretérito imperfeito. Eu me sentava, tu te sentavas, ele se sentava, nós nos sentávamos, vós vos sentáveis, eles se sentavam. Pretérito mais que perfeito. Eu me sentara, tu te sentaras, ele se sentara, nós nos sentáramos, vós vos sentareis, eles se sentaram. Futuro do presente. Eu me sentarei, tu te sentarás, ele se sentará, nós nos sentaremos, vós vos sentareis, eles se sentarão. Futuro do pretérito. Eu me sentaria, tu te sentarias, ele se sentaria, nós nos sentaríamos, vós vos sentarieis, eles se sentariam. Modo subjuntivo. Presente. Que eu me sente, que tu te sentes, que ele se sente, que nós nos sentemos, que vós vos senteis, que eles se sentem. Pretérito imperfeito. Se eu me sentasse, se tu te sentasses, se ele se sentasse, se nós nos sentássemos, se vós vos sentasseis, se eles se sentassem. Futuro. Quando eu me sentar, quando tu te sentares, quando ele se sentar, quando nós nos sentarmos, quando vós vos sentardes, quando eles se sentarem. Modo imperativo. Afirmativo. Senta-te tu. Sente-se você. Sentemo-nos nós. Sentai-vos vós. Sentem-se vocês. Negativo. Não te sentes tu. Não se sente você. Não nos sentemos nós. Não vos senteis vós. Não se sentem vocês. Verbos pronominais essenciais e acidentais. Os verbos pronominais podem ser essenciais, que são aqueles verbos que necessitam de pronome para serem conjugados. Exemplos: não me arrependo do que faço. Queixam-se de dores de barriga. Sentou-se e começou a trabalhar. Zangamo-nos quase todos os dias. Bem, não tem como errar. O verbo pronominal essencial é aquele que é conjugado com o pronome, ok? Como é o caso, me arrependo, queixam-se, sentou-se, zangamo-nos, ok? Acidentais são aqueles que não necessariamente são acompanhados por pronomes. Exemplos: penteou-se e foi dormir. Penteou todas as bonecas e foi dormir. Enganou a namorada e saiu sozinho. Enganei-me novamente. Observaram que outros verbos podem ser chamados de acidentais? São aqueles que não necessariamente têm de ser acompanhados por pronomes, como é o caso dessas duas frases que temos aqui. Penteou todas as bonecas e foi dormir.
enganou a namorada e saiu sozinho. Bem, conjugação pronominal reflexiva. Na conjugação pronominal reflexiva, a ação recai sobre o próprio sujeito. Os verbos pronominais acidentais são verbos usados tanto na forma pronominal como na forma simples. O radical não apresenta uma ideia de reflexibilidade, sendo essa transmitida com o uso do pronome oblíquo como. Vamos aos exemplos. Conjugação reflexiva do verbo pentear no presente do indicativo. Eu penteio-me ou me penteio. Tu penteias-te ou tu te penteias. Ele penteia-se ou ele se penteia. Nós penteamo-nos ou nós nos penteamos. Vós penteai-vos ou vós vos penteais. Eles penteiam-se ou eles se penteiam. Conjugação pronominal recíproca. Na conjugação pronominal recíproca, a ação recai sobre cada um dos sujeitos. Só ocorre com sujeitos plurais. Nós, vós, eles. Conjugação recíproca do verbo abraçar no presente do indicativo. Nós abraçamo-nos ou nós nos abraçamos. Vós abraçastes-vos ou vós vos abraçastes. Eles abraçaram-se ou eles se abraçaram. Bem, pessoal, agora é com vocês. Espero que tenha ficado claro a aula de hoje. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMedGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!